e escolhi a abertura do governo americano em apoiar no combate ao terrorismo para chamar a atenção ao embaixador americano em Moçambique, que os americanos assumiram um compromisso de desmantelar os traficantes de droga no mundo e em Moçambique em particular. E em Moçambique, o governo americano declarou um cidadão como barão de droga. Acho que deveria ser interesse do governo americano também a manifestar a sua vontade de ajudar a treinar as forças de defesa e segurança para combaterem o tráfico de droga no país. Também deveria ser a vontade do governo americano deixar claro a situação do cidadão que foi declarado barão de droga. Por ocasião do Dia da Criança, quero homenagear a criança da família Mohamed Bashir, que foi expulsa da escola americana em Maputo, alegadamente porque o seu pai era traficante, era barão de droga. Passados os anos que passaram, a criança foi prejudicada, não conseguiu fazer os seus sonhos. Como se a criança estivesse culpada dos erros dos seus pais. A norma tradicional ensina-nos que o crime não é transmissível. Ainda que o Mohamed Bashir tivesse sido traficante de droga, provado e comprovado, não havia necessidade de se mandar embora a criança do Mohamed Bashir de uma escola por um governo que se diz democrático, defensor dos direitos humanos e, sobretudo, o direito das crianças. Houve esse erro que não é do atual embaixador, mas o atual embaixador americano e toda a sua equipe tem responsabilidade de clarificar a situação do Mohamed Bashir como barão de droga na República de Moçambique, passado o tempo que passou. Pelos sinais que se vislumbram, Mohamed Bashir não é traficante de droga, porque já esteve várias vezes fora do país, já até hospitais americanos, onde foi fazer várias operações. Acredito que não vão mandar embora uma criança porque o pai é traficante e vão ajudar a curar o tal traficante de droga. Aqui é um absurdo aqui. Então eu queria chamar a atenção até a comunicação social. Convido a comunicação social para perguntar ao embaixador americano qual é o papel dele em relação a isto. E recordar que a escola americana mandou embora uma criança porque o pai foi acusado de ser barão de droga. Entretanto, passado o tempo, não estamos a ver nada que prove que o Mohamed Bashir é traficante de droga. Normalmente, os barões de droga não levam uma vida igual à vida que o Mohamed Bashir leva. São pessoas que andam às escondidas, são pessoas que não se deixam expor e são pessoas que viajam muito pouco e têm vários tipos de passaporte. Pelo que eu ouvi, por pessoas que conheceram, tentaram divulgar a favor do Mohamed Bashir, é que o Mohamed Bashir nunca se preocupou em mudar o seu passaporte. O passaporte é o mesmo. Ele muda quando o passaporte acaba a sua validade. Sempre tirou o passaporte no mesmo sítio. Ele é moçambicano, nunca mudou de nenhuma coisa. Portanto, eu sinto aqui que os americanos devem sentir que podem ter cometido erro. Então precisam de resolver, corrigir esse erro enquanto pessoas vivas neste mundo. A semelhança de que voltaram a dizer, por exemplo, que cometeram erros em algumas situações, em alguns países, onde tiveram que agir da forma como agiram, quando não deviam ter agido dessa maneira. Portanto, o informador dos americanos sobre a situação do Mohamed Bashir pode ser uma pessoa que está a desviar os americanos. Os americanos serão odiados em todo o mundo por causa de andarem a usar fofoqueiros e mafiosos como seus informadores. Mas quero ressalvar que o atual embaixador na República de Moçambique não tem culpa no cartório, nem sua equipe, porque não estavam aqui. As pessoas que desenvolveram esse vexame contra o Mohamed Bashir já não estão em Moçambique. Mas, porque é o governo americano que declarou barão de droga, estando ele a representar o mesmo governo, estando disponível para combater o terrorismo, porque o terrorismo autofinancia-se de tráfico de drogas, que fica claro também qual é o papel deste barão. Muito obrigado. O presidente da República foi entregue a um tribunal. E quem provoca o tribunal é a Procuradoria-Geral da República onde ele está. Portanto, ele tem que colaborar. Da mesma maneira como colaborou com a Procuradoria-Geral da República de Moçambique,
porque ele estava em condições de não ir, ser ouvido. Até porque houve polêmica, porque quando ele foi ouvido pela Procuradoria, não comunicou o Conselho de Estado que ele tinha uma notificação que preferia ir fazer, e houve barulho sobre isso. O que o Presidente da República tem que fazer agora é ir a Londres ou arranjar uma equipe de advogados que vão lhe representar e explicar tudo o que sabe sobre o assunto. Agora, aqui o maior desafio não está com o Presidente da República. O maior desafio está com a Procuradoria-Geral da República. Por quê? Porque a Procuradoria-Geral da República terá que buscar o que o Presidente Inhosso vai dizer aos ingleses para comparar com aquilo que se diz que o Presidente da República disse nos autos de Moçambique. O Presidente da República tem que estar preparado para ser confrontado com as outras pessoas sobre aquilo que ele sabe. Da mesma maneira, quando eu fui acusado de estar a financiar o Nhongo, eu disse à Procuradora para me trazer as evidências. Então, agora é chegado o momento do Presidente da República ser encostado à parede, se é que efetivamente ele tentou enganar. Mas é chegado o momento dele se lavar e ficar bem limpo mesmo, se é que efetivamente não fez o que se diz que ele fez. Agora, em relação ao que se diz que ele fez, eu sinto que este processo vem em forma de vingança, porque pensa-se que ele é que encorajou a Procuradoria-Geral da República a perseguir aquelas pessoas. Porque aquelas pessoas fizeram aquilo com aquela história de que eram intocáveis. Ninguém podia os mexer, porque eram da segurança do Estado, porque tinham imunidade, porque sei lá o que. Acho que o Presidente da República disse não. Ninguém tem imunidade enquanto for criminoso. Então, para relixar, arrastaram a ele no jogo de caranguejos para dizer que você também é igual a nós. Ele pode ser igual a eles, sim. Mas ele é o malfeitor ou ladrão arrependido. Então, o ladrão arrependido tem direito de receber o nosso apoio. Que os outros ladrões não arrependidos digam o que sabem. Dizem que ele recebeu $1 milhão. Dizem que ele recebeu viaturas. Dizem que ele recebeu casas. Então, vamos fazer a soma de tudo isso. E vamos comparar com o que os outros receberam. Efetivamente, é uma ninharia. Tendo em conta a responsabilidade que se diz que ele tinha no processo. O que ele recebeu nem chega a 3 milhões. Miúdos quaisquer só passaram dali e disseram bom dia, Bustan. Receberam $8 milhões. O candidato que era deputado da Assembleia da República para ajudar na sua campanha, $5 milhões. E ele, como candidato às presidenciais, $1 milhão. Isto é vergonha. É vergonha. Eu não sei. Gostaria de ver a cara do tal Sander Safa para tentar avaliar se efetivamente ele é um homem que se pode confiar ou efetivamente é um vigarista. E a outra prova que cria muita curiosidade é a famosa carta do Bustan, que faz ao Presidente da República dizer que aquele material que nós fornecemos, por que não é usado em Cabo Delgado para combater, para sei lá o que. Há cada coisa aqui que não estou a dizer que o Presidente da República não seja culpado, não. Por isso que eu insisti muito na Procuradora que não se pode defender uns e expor-se os outros. Todos têm direito à igualdade de tratamento. Mas não podemos criar situações de aperto demasiado a alguns, porque sabemos que a posição que ocupa a nível do Estado vai lhes criar situações de peso psicológico e poderem, de qualquer maneira, caírem no mal. Portanto, parabéns ao Tribunal de Londres por ter aceito que ele seja ouvido, e acredito que ele vai ser ouvido, porque é o normal que ele tem que fazer. Ele tem direito também de se explicar, tem direito de se defender e tem direito de dizer a verdade ao povo moçambicano, sobretudo sobre o que aconteceu, porque ele foi ministro da Defesa. E tendo sido ministro da Defesa, ele tinha um papel. O papel dele não é superior ao papel do diretor-geral do CIS. O ministro da Defesa não é superior ao diretor-geral do CIS. Porque, enquanto o ministro presta contas ao Conselho de Ministros e ao Presidente da República, presta contas à Assembleia, o diretor-geral do CIS já é mais protegido. O diretor-geral do CIS presta contas apenas e deve obediência ao Presidente da República. O trabalho que o CIS faz, o consumidor principal é o Presidente da República, de qualquer entidade. Portanto, este está mais protegido do que o ministro
da Defesa, porque o Ministro da Defesa pode ser chamado na Assembleia e ser perguntado sobre aquilo que sabe e ter que dizer. O diretor do CISI não pode vir à Assembleia da República, a lei o protege, para não vir dizer coisas desta natureza. Estamos a ver hoje em Angola, há muito dinheiro. O dinheiro está com quem? Está com a pessoa ligada à segurança do Presidente da República. Pelo que se sabe, o Presidente Inhosse nunca fez parte do esquema da segurança do Presidente da República. O Ministro da Defesa nunca pode ir ao banco e recarregar dinheiro em malas. Ele paga conta. É por causa disso que aquelas contas mal paradas do Ministério da Defesa, toda a gente conseguiu apanhar. Até o Nanane apanhou. Porque no Ministério da Defesa não há muita coisa que se pode esconder. Mas no CISI já há muita coisa por esconder. Na Presidência há muita coisa por esconder. Então, não podemos perder o foco e começarmos a procurar num canal onde não há nada. As pessoas sabem caçar ratazanas ou ratos. Sabem distinguir o buraco onde o rato vive e o buraco de escape. Então, vamos estar atentos, que é para não perdermos o tempo com o buraco de escape do que o buraco onde está o problema. Eu acho que o envolvimento de um tribunal tipo britânico para os críticos à forma como a justiça moçambicana atua. Porque qual é o grande problema da justiça moçambicana? É porque a justiça moçambicana é feita de maneira seletiva. Você não consegue perceber qual é o princípio que se usa para eu ter um processo. Há um problema aqui. O Manhanje, quando foi preso, devia ter sido preso com o vice-comandante-geral da polícia, que também estava no outro processo número 2. Essa pessoa nunca foi julgada. Porque interessou as pessoas que o Manhanje ficasse na cadeia. Destruir a vida dele, depois a coisa ficar como ficou. O outro, porque aqueles processos geram gêmeos. É tipo vencimento na pressa e massa, devem crescer juntos. Então, havendo estas desconfianças, onde se insinua, por exemplo, que ele recebeu, e a Procuradoria não consegue dizer se recebeu ou não recebeu, só se limita a dizer, não. É bom o envolvimento de um tribunal estrangeiro para ele ter a oportunidade de dizer o que efetivamente sabe sobre o assunto, independentemente da culpa e não culpa. Agora, o que ele não pode fazer é pensar que a Procuradoria tem melhores advogados para lhe defender. Se ele cair nessa, ele acabou de vez. Essa nossa Procuradoria não tem capacidade nenhuma. Estamos a dançar agora por causa do Manuel Chang, porque faltou pensamento. Sabiam perfeitamente que Moçambique não tem acordo de extradição com a África do Sul. E a África do Sul tem acordo de extradição com os Estados Unidos da América. Insinuaram que o Manuel Chang estava preso quando não estava preso. Toda aquela mentira está nas mãos do ministro da Justiça sul-africana. Como é que você pode confiar num mentiroso? Então, se tivessem deixado o Manuel Chang ir aos Estados Unidos da América, Manuel Chang agora estaria de volta. E chegado aqui, entraria de novo no processo. E consta também que Manuel Chang, assim como o antigo Presidente da República, também foram arrolados para irem lá. Então, porque vão lá dizer a verdade. Agora, o que eu não acho é que, como eles são muitos, se juntem para atrapalhar aquilo que é a verdade que o Presidente da República tem. Porque em algum momento é essa coisa. Porque ele nos lixou, então vamos coligar. Não tem a ver com coligação. Tem de haver seriedade. Cada um diz o que sabe. As Forças Armadas, em algum momento, têm excessos. Eu sou testemunha, porque na minha casa houve pilhagem. Quando as Forças Armadas chegaram, pilharam bens do meu pai. E tem graça que uma máquina de costura, que tinha numa das gavetas fotografias do meu pai, eu fui apanhar em casa de uma pessoa que eu respeitava muito. Cheguei lá, era estudante, e começou a me mostrar, está a ver os troféus de guerra. Esta máquina aqui nós apanhamos na base da Arnam. Então foi isto. Quando fiz isto, apanhei lá a fotografia da minha mãe. Eu já mostrei esta fotografia da minha mãe. Ela assustou-se. Queria tomar medida. Tentou nos entregar a máquina, mas a máquina já não tinha valor nenhum para nós. Porque minha mãe tinha desaparecido já com a guerra. Sei lá. E ele nem usava aquilo, coitado. Aquilo é uma coisa que as pessoas levaram, foram dar ao comandante. Agora, há uma situação que não estou a perceber. É a data dos fatos. Desde quando é que as Forças Armadas recuperaram Palma? Para cá. Porque esta notícia é desta semana. É recente. Quer dizer, todo este tempo não tinham descoberto os dirigentes dos bancos que
que as casas fortes dos bancos foram cortadas de trás, do lado da parede. O senhor Tomás Solomão esteve em Palma e disse que pelo menos no banco dele não havia problemas. Mas consta lá que... Então, eu preciso conhecer quem é o dono desta notícia. Se é o próprio Banco Standard que está a dizer isso, e Tomás Solomão, por causa de compromissos políticos partidários, teve medo de desembochar a vergonha, preferiu que o dinheiro dos contribuintes e dos seus patrões e sócios fosse roubado. Não percebo. Não percebo. O BCI, pelo menos foi aquilo que nós vimos. Até eu vi imagens de tentativa de cortar a Casa Forte por a barbadeira da frente. Se disse que não havia problemas. Também fala-se de 50 milhões de dólares, né? 50 milhões de dólares dentro de bancos, em dólares, para uma vila tipo Palma. É pouco provável, isto é muito estranho. É muito estranho. Agora, se falasse de 50 milhões de meticais... Meticais, sim. 50 milhões de dólares. É para estar nesta sociedade onde se paga por cartão, por tecnologia de informação e comunicação, acho que alguma coisa não está. Agora, que os militares, quando apanham dinheiro, esse dinheiro não entrega, isso é muito normal. Aliás, quando a gente tem acidente, temos visto quantos telefones aparecem ali, a preocupação das próprias pessoas fazem socorro, tanto polícias, militares, revistar os bolsos e tudo que apanham, carregam. Isso é normal. Não há orientação. Lamentavelmente isso acontece. O que é que nós lamentamos? É que nunca ouvimos uma punição exemplar a qualquer pessoa que tenha usurpado bens da população, que tenha faltado respeito, tenha faltado o seu direito. Ouvimos agora que aqueles polícias que participaram naquela coisa ali de torturar um cidadão no aeroporto foram suspensos. Mas eu penso que isso só não é suficiente. Não é suficiente suspender a eles. Eles precisam de passar uma medida que vão sentir na pele, na carne e no sangue. De forma que os outros, o cabelo possa arrepiar. Então, medidas exemplares. Duras e exemplares, sim. Eles devem sentir a dor que aquele jovem sentiu. É assim. Há um jornalista aqui que eu não quero citar o nome. Esse jornalista é muito perigoso. Inventa notícias. Vende notícias. Mas que fazem as pessoas correrem atrás delas, à procura de uma verdade que não existe. Lamentavelmente, esse jornalista é o grande informador dos embaixadores que andam aqui. Tudo o que ele vai dizer, os embaixadores acreditam. Mas nem tudo é verdade. Então, ele participa muito na vanguarda de lixamento de caráter de certas pessoas. Basta você não ir com a cara dele, ele inventa uma coisa e escreve. Mas tendo um jornal nacional a vincular essa informação sobre assuntos sensíveis dessa natureza, qual seria, digamos, o seu objetivo? O objetivo das pessoas é destacarem-se. Eu já tive história com um jornalista que morreu, que era jornalista do Salomão Manhã, que já que ele veio até a cadeia, não conseguiu provar o que disse a meu propósito. Depois os testemunhas disseram, não queremos falar de ti. Estávamos a falar do Antônio João Elias, natural de Chocó, só não traz mais a casa. Está a ver? Gostaria aqui a dar campo àquilo que o Presidente da República tem dito, de que a informação de facto tem sido vinculada, que pode colocar em causa... É por causa disso que todos os ministérios têm porta-vozes, que é para permitir que a informação real saia de fontes oficiais. Se as fontes oficiais conseguirem ser as primeiras a tirar a informação, ninguém há de ir comer aquela informação mal confeccionada. Se você vê alguém a comer coisas podres, vai ao tambor de lixo, é porque não tem boa comida em casa. No dia que você pegar aquele senhor que está a comer lixo, dar-lhe boa comida, dar-lhe boa roupa, todos os dias passará a vida, a partir das 11, a vir ficar na tua casa à espera de boa comida. A esta altura, então, dizer que era preciso que houvesse um pronunciamento em volta desta informação que foi vinculada. Já devia ter havido. Se, por exemplo, houve militares que foram presos a levarem dinheiro que não se sabe de onde é que vinha, esses militares deviam ter sido apresentados. Da mesma maneira que quando houve um militar que foi apanhado a carregar o uniforme militar de Nampula em direção à ilha de Moçambique e dizer que vinha o Estado-Maior-General no Maputo, foi exposto. Lamentavelmente já não se disse o que aconteceu. Quando foram apanhadas mochilas com armas que vinham no Machibombo, que saía
do quartel regional de Moeda para a cidade de Pemba, os elementos da CENIC trouxeram a pessoa. E a pessoa disse que eu recebi esta mochila assim. Isto é muito importante. Porque a CENIC foi a primeira a tirar aquela informação. Não houve mais especulação sobre aquele assunto. Agora, qual é o papel do porta-voz do Estado-Maior? Qual é o papel do porta-voz do Ministério da Defesa? Qual é o papel do próprio Ministro da Defesa? Qual é o papel do Ministro do Interior? Já que o diretor-geral do CISI não pode falar porque ele fala só apenas para o Presidente da República. Ainda a propósito disso, na fronteira com Malau, em 1993, 94, eu estava no hotel Cardoso com outros colegas da RNAM, estávamos a ser preparados para sermos assessores, 93, para sermos assessores de governadores. Tínhamos vários encontros com o Presidente da Câmara, com alguns técnicos especializados em várias matérias da administração pública. Um colega de Tete, já falecido, contou-nos uma lenda de uma igreja chamada Wapuswa, cada qual. E dizia ele que essa igreja as pessoas rezam nuas. Como assim? Diz que o pastor fica no meio, depois o pastor é que tem direito de olhar o sexo de cada pessoa, depois desliga a luz, e depois este vem de um lado para o outro. Mas é onde isso? Diz que é na fronteira com Malau. Isso preocupou-me. A primeira oportunidade que eu tive que ir a Zoba e tive que ir a Mtarara. São os cantos da fronteira com Malau, pelo menos na zona de Tete. Fui descobrir que não há energia. Na tal zona onde ele diz que há igreja, onde as pessoas rezam nus, e o pastor desliga a luz para depois haver o cruzamento entre homem e mulher. Nem energia existe. Então, é uma lenda que ele contou. Mas há pessoas até que podem andar a pegar isso, a pensar que isso é uma verdade. É por causa disso que os evangelistas devem ir à formação, às escolas bíblicas, para formar os pastores, para formar os padres. Quem não tem formação é o bispo. O bispo é um padre, por isso diz padre superior, o santo padre, assim sucessivamente. Agora, os outros cargos não têm formação. Mas pelo menos para ser padre, você tem que sentar, tem que estudar, tem que conhecer e saber o que é que você deve fazer. Sob o risco de você andar a inventar coisas. Eu já ouvi um outro pregador que não percebia o que é que estava a dizer. A dizer que o cemitério onde estávamos é o local onde o Cristo há de aparecer para vir ressuscitar aqueles. Eu perguntei, e aqueles que não estão neste cemitério, onde estão? Então, há uma coisa que precisa ser bem entendida para não confundirmos as lendas com as verdades. Mas que a imprensa é uma grande arma, é verdade. Que há jornalistas que usam mal este poder para difamar, caluniar, sujar, é uma grande verdade. E parte desses jornalistas aqui na República de Moçambique são conhecidos. Contra a mesma normalidade nesta mexida? Normalidade na mexida de uma pessoa que não fez o mandato, não encontro. Ainda que fosse transferência, exonerar para nomear. Aí eu pensei que até Caxela passaria para Cabo Delgado e a outra pessoa de entrar aqui na província, na cidade de Maputo. Tendo em conta que Cabo Delgado continua vazio, é Sheila. Ficou onde ficou. Isto não pode ser encorajado, porque a Sheila tinha o seu emprego. Porque foi solicitada para ficar secretária de Estado. Esse cargo que ocupava ficou ocupado. Agora sai dali para onde? Eu arranjei problemas com a doutora Helena Taipo, que é uma das pessoas que eu respeito. Não resisti. Ataquei a minha amiga. Quando cheguei em Sofala, apanhei que em cada 6 meses a doutora Helena Taipo exonerava um secretário permanente. Em 1 ano e meio já tinha 3 secretários permanentes. Tinha 6 chefes de gabinete. As pessoas estão a trabalhar num determinado sítio. São solicitadas para vir ocupar o cargo. Tem que se criar estabilidade do emprego. Porque para além de ela estar a representar este partido desorganizado chamado Frelimo, tem direito a emprego. E tem direito a ser respeitado. Agora, com que cara eu vou cruzar com a Sheila? E pior, como agora não se explica o que aconteceu. É uma incompetente. É uma sei lá o que. Não se pode fazer. Pelo menos Samara Machel, apesar do seu nível baixo, nível acadêmico, conseguia dizer, o fulano sai por causa disto, isto.
Portanto, é importante esclarecer. É muito as razões importante. que É muito importante. levam, não se pode considerar Agora, que é mesmo um exercício de transparência ou mudanças. Não. O que não se deve... Agora, quem tem mandato, por exemplo, o Comite é presidente do município, chega-se lá e diz, pá, trabalhou bem, mas pronto, nós queremos trazer outra dinâmica. Aí sim. Não se pode tentar criar dinâmica ao longo do percurso, enquanto, é por causa disso que se diz que em boa equipa não substitui os jogadores. Senão aquele que nós achamos que vamos usar no próximo jogo não pode se desgastar demais, senão vai ficar lesionado. Então, estas exonerações vão criar especulação enquanto a presidência da República não saber explicar, enquanto as pessoas não fizerem os seus mandatos. Isto é pejorativo. É pejorativo. Eu, por exemplo, não estou em condições de ser solicitado para ser nomeado num governo do Nunes. Ele dormiu, acordou mal disposto e está a me exonerar. Não posso aceitar isso. Então, isto aqui devia servir de atenção para os jovens que acham que as nomeações presidenciais têm valor. Eu prefiro concorrer a eleições, ganhar eleições para cumprir o meu mandato, ser julgado pelo povo, do que ser julgado, se calhar, não pela vontade própria do povo presidente, mas para satisfazer os fofoqueiros que andam em sua volta. Exato. Obrigado, Dr. Xanga. Aproveite já deixar algumas considerações, estamos sem tempo. Bom, porque estamos a fechar com esta vexame desta jovem que foi enganada, deixou o ministério onde estava a trabalhar, estava a brigar, para dar o seu contributo, onde não há espaço para fazer nada. Porque o grande problema da cidade de Maputo, não vais encontrar nenhum governador da cidade de Maputo que já teve bons resultados aqui. Porque aqui chefeia-se serviços. Quais serviços? É o serviço provincial, do nível provincial das finanças, educação, assim sucessivamente. Aquilo que o município não tem competências para gerir. Porque o município, por exemplo, não pode gerir as escolas secundárias. Devia gerir as escolas primárias, mas ainda não assumiu-las todas. A saúde primária pode estar com o município, mas já não pode estar com o nível de Hospital Geral e Zé Macamo, e Chamanculo. Até porque as pessoas disseram uma coisa muito interessante. O que está-se a especular, que o presidente precisa de esclarecer, é que a Sheila Santana não cometeu nenhum erro em ir ao Hospital Zé Macamo, dar enxovala, as pessoas estavam lá. Porque está-se a dizer que ela foi exonerada porque não coordenou com a primeira-dama. O secretário de Estado não precisa de coordenar nada com a primeira-dama é uma coisa, o secretário de Estado é uma coisa. A primeira-dama pode planificar o seu programa, vai fazer onde faz, e a secretária de Estado faz onde faz. O que se diz agora é que as coisas que ela foi oferecer lá, devia ter entregue a esposa do presidente para ser ela entregar. Exato. Desculpa, é para clarificar. Não fica bem, porque até isso pode ser vexame para a própria primeira-dama, que não tem nada a ver. Então, que se explica porque a Sheila Santana foi exonerada em pleno dia de criança. E escolhi a abertura do governo americano em apoiar no combate ao terrorismo para chamar a atenção ao embaixador americano em Moçambique, que os americanos assumiram um compromisso de desmantelar os traficantes de droga no mundo e em Moçambique em particular. E em Moçambique, o governo americano declarou um cidadão como barão de droga. Acho que deveria ser interesse do governo americano também a manifestar a sua vontade de ajudar a treinar as forças de defesa e segurança para combaterem o tráfico de droga no país. Também deveria ser a vontade do governo americano deixar claro a situação do cidadão que foi declarado barão de droga. Por ocasião do Dia da Criança, quero homenagear a criança da família Mohamed Bashir, que foi expulsa da escola americana em Maputo, alegadamente porque o seu pai era traficante, era barão de droga. Passados os anos que passaram, a criança foi prejudicada, não conseguiu fazer os seus sonhos. Como se a criança estivesse culpada dos erros dos seus pais. A norma tradicional ensina-nos que o crime não é transmissível. Ainda que o Mohamed Bashir tivesse sido traficante de droga, provado e comprovado, não havia necessidade de se mandar embora a criança do Mohamed Bashir de uma escola por um governo que se diz democrático,
defensor dos direitos humanos e, sobretudo, direitos das crianças. Houve esse erro que não é do atual embaixador, mas o atual embaixador americano e toda a sua equipe tem responsabilidade de clarificar a situação do Mohamed Bashir como barão de droga na República de Moçambique, passado o tempo que passou. Pelos sinais que se vislumbram, Mohamed Bashir não é traficante de droga. Porque já esteve várias vezes fora do país. Já até hospitais americanos, onde foi fazer várias operações. Acredito que não vão mandar embora uma criança porque o pai é traficante e vão ajudar a curar o tal traficante de droga. Aqui é um absurdo aqui. Então eu queria chamar a atenção até a comunicação social. Convido a comunicação social para perguntar ao embaixador americano qual é o papel dele em relação a isto. E recordar que a escola americana mandou embora uma criança porque o pai foi acusado de ser barão de droga. Entretanto, passado o tempo, não estamos a ver nada que prove que o Mohamed Bashir é traficante de droga. Normalmente, os barões de droga não levam uma vida igual à vida que o Mohamed Bashir leva. São pessoas que andam às escondidas, são pessoas que não se deixam expor e são pessoas que viajam muito pouco e têm vários tipos de passaporte. Pelo que eu ouvi, por pessoas que conheceram, tentaram advogar a favor do Mohamed Bashir, é que o Mohamed Bashir nunca se preocupou em mudar o seu passaporte. O passaporte é o mesmo. Ele muda quando o passaporte acaba a sua validade. Sempre tirou o passaporte no mesmo sítio. Ele é moçambicano. Nunca mudou de nenhuma coisa. Portanto, eu sinto aqui que os americanos devem sentir que podem ter cometido erro. Então, precisam de resolver, corrigir esse erro enquanto pessoas vivas neste mundo. A semelhança de que voltaram a dizer, por exemplo, que cometeram erros em algumas situações, em alguns países, onde tiveram que agir da forma como agiram, quando não deviam ter agido dessa maneira. Portanto, o informador dos americanos sobre a situação do Mohamed Bashir pode ser uma pessoa que está a desviar os americanos. Os americanos serão odiados em todo o mundo por causa de andarem a usar fofoqueiros e mafiosos como seus informadores. Mas quero ressalvar que o atual embaixador na República de Moçambique não tem culpa no cartório, nem sua equipe, porque não estavam aqui. As pessoas que desenvolveram esse vexame contra o Mohamed Bashir já não estão em Moçambique. Mas, porque é o governo americano que declarou barão de droga, estando ele a representar o mesmo governo, estando disponível para combater o terrorismo, porque o terrorismo autofinancia-se de tráfico de drogas, que fica claro também qual é o papel deste barão. Muito obrigado. O presidente da República foi entregue a um tribunal. E quem provoca o tribunal é a Procuradoria-Geral da República onde ele está. Portanto, ele tem que colaborar. Da mesma maneira como colaborou com a Procuradoria-Geral da República de Moçambique, porque ele estava em condições de não ir, ser ouvido. Até porque houve polêmica, porque quando ele foi ouvido pela Procuradoria, não comunicou o Conselho de Estado que ele tinha uma notificação que preferia ir fazer, e houve barulho sobre isso. O que o presidente da República tem que fazer agora é ir a Londres ou arranjar uma equipe de advogados que vão lhe representar e explicar tudo o que sabe sobre o assunto. Agora, aqui o maior desafio não está com o presidente da República. O maior desafio está com a Procuradoria-Geral da República. Por quê? Porque a Procuradoria-Geral da República terá que buscar o que o presidente Inhosso vai dizer aos ingleses para comparar com aquilo que se diz que o presidente da República disse nos autos de Moçambique. O presidente da República tem que estar preparado para ser confrontado com as outras pessoas sobre aquilo que ele sabe. Da mesma maneira, quando eu fui acusado de estar a financiar o Nhongo, eu disse à Procuradora para me trazer as evidências. Então, agora é chegado o momento do presidente da República ser encostado à parede, se é que efetivamente ele tentou enganar. Mas é chegado o momento dele se lavar e ficar bem limpo mesmo, se é que efetivamente não fez o que se diz que ele fez. Agora, em relação ao que se diz que ele fez, eu sinto que este processo vem em forma de vingança, porque pensa-se que ele é que encorajou a Procuradoria-Geral da República a perseguir aquelas pessoas. Porque aquelas pessoas fizeram aquilo
com aquela história de que eram intocáveis. Ninguém podia os mexer, porque eram da segurança do Estado, porque tinham imunidade, porque sei lá o que. Acho que o Presidente da República disse não. Ninguém tem imunidade enquanto for criminoso. Então, para relixar, então arrastaram a ele no jogo de caranguejos para dizer que você também é igual a nós. Ele pode ser igual a eles, sim. Mas ele é o malfeitor ou ladrão arrependido. Então, o ladrão arrependido tem direito de receber o nosso apoio. Que os outros ladrões não arrependidos digam o que sabem. Dizem que ele recebeu $1 milhão. Dizem que ele recebeu viaturas. Dizem que ele recebeu casas. Então, vamos fazer a soma de tudo isso. E vamos comparar com o que os outros receberam. Efetivamente, é uma ninharia. Tendo em conta a responsabilidade que se diz que ele tinha no processo. O que ele recebeu nem chega a 3 milhões. Miúdos quaisquer só passaram dali e disseram bom dia, Bustan. Receberam $8 milhões. O candidato que era deputado da Assembleia da República para ajudar na sua campanha, $5 milhões. E ele, como candidato às presidenciais, $1 milhão. Isto é vergonha. É vergonha. Eu não sei. Gostaria de ver a cara do tal Sander Safa para tentar avaliar se efetivamente ele é um homem que se pode confiar ou efetivamente é um vigarista. E a outra prova que cria muita curiosidade é a famosa carta do Bustan, que faz ao Presidente da República dizer que aquele material que nós fornecemos, por que não é usado em Cabo Delgado para combater, para sei lá o que. Há cada coisa aqui que não estou a dizer que o Presidente da República não seja culpado, não. Por isso que eu insisti muito na Procuradora que não se pode defender uns e expor-se os outros. Todos têm direito à igualdade de tratamento. Mas não podemos criar situações de aperto demasiado a alguns, porque sabemos que a posição que ocupa a nível do Estado vai lhes criar situações de peso psicológico e poderem, de qualquer maneira, caírem no mal. Portanto, parabéns ao Tribunal de Londres por ter aceito que ele seja ouvido, e acredito que ele vai ser ouvido, porque é o normal que ele tem que fazer. Tem direito também de se explicar, tem direito de se defender e tem direito de dizer a verdade ao povo moçambicano, sobretudo sobre o que aconteceu, porque ele foi ministro da Defesa. E tendo sido ministro da Defesa, ele tinha um papel. O papel dele não é superior ao papel do diretor-geral do CIS. O ministro da Defesa não é superior ao diretor-geral do CIS. Porque, enquanto o ministro presta contas ao Conselho de Ministros e ao Presidente da República, presta contas à Assembleia, o diretor-geral do CIS já é mais protegido. O diretor-geral do CIS presta contas apenas e deve obediência ao Presidente da República. O trabalho que o CIS faz, o consumidor principal é o Presidente da República, de qualquer entidade. Portanto, este está mais protegido do que o Ministro da Defesa, porque o Ministro da Defesa pode ser chamado na Assembleia e ser perguntado sobre aquilo que sabe e ter que dizer. O diretor do CIS não pode vir à Assembleia da República, a lei o protege, para não vir dizer coisas desta natureza. Estamos a ver hoje em Angola, há muito dinheiro. O dinheiro está com quem? Está com a pessoa ligada à segurança do Presidente da República. Pelo que se sabe, o Presidente Inhosse nunca fez parte do esquema da segurança do Presidente da República. O Ministro da Defesa nunca pode ir ao banco e recarregar dinheiro em malas. Ele paga conta. É por causa disso que aquelas contas mal paradas do Ministério da Defesa, toda a gente conseguiu apanhar. Até o Nanane apanhou. Porque no Ministério da Defesa não há muita coisa que se pode esconder. Mas no CIS já há muita coisa por esconder. Na presidência há muita coisa por esconder. Então, não podemos perder o foco e começarmos a procurar num canal onde não há nada. As pessoas sabem caçar ratazanas ou ratos. Sabem distinguir o buraco onde o rato vive e o buraco de escape. Então, vamos estar atentos, que é para não perdermos o tempo com o buraco de escape do que o buraco onde está o problema. Eu acho que o envolvimento de um tribunal tipo britânico para os críticos à forma como a justiça moçambicana atua. Porque qual é o grande problema da justiça moçambicana? É porque a justiça moçambicana é feita de maneira seletiva. Você não consegue perceber qual é o princípio que se usa.
para eu ter um processo. Há um problema aqui. O Manhanja, quando foi preso, devia ter sido preso com o vice-comandante-geral da polícia, que também estava no outro processo número 2. Essa pessoa nunca foi julgada. Porque interessou as pessoas que o Manhanja ficasse na cadeia. Destruir a vida dele, depois a coisa ficar como ficou. O outro, porque aqueles processos geram gêmeos. É tipo vencimento na pressa e massa, devem crescer juntos. Então, havendo estas desconfianças, onde se insinua, por exemplo, que ele recebeu, e a Procuradoria não consegue dizer se recebeu ou não recebeu, só se limita a dizer, não. É bom o envolvimento de um tribunal estrangeiro para ele ter a oportunidade de dizer o que efetivamente sabe sobre o assunto, independentemente da culpa e não culpa. Agora, o que ele não pode fazer é pensar que a Procuradoria tem melhores advogados para lhe defender. Se ele cair nessa, ele acabou de ver. Essa nossa Procuradoria não tem capacidade nenhuma. Estamos a dançar agora por causa do Manuel Chang, porque faltou pensamento. Sabiam perfeitamente que Moçambique não tem acordo de extradição com a África do Sul. E a África do Sul tem acordo de extradição com os Estados Unidos da América. Insinuaram que o Manuel Chang estava preso quando não estava preso. Toda aquela mentira está nas mãos do ministro da Justiça sul-africana. Como é que você pode confiar num mentiroso? Então, se tivessem deixado o Manuel Chang ir aos Estados Unidos da América, Manuel Chang agora estaria de volta. E chegado aqui, entraria de novo no processo. E consta também que Manuel Chang, assim como o antigo presidente da República, também foram arrolados para irem lá. Então, porque vão lá dizer a verdade. Agora, o que eu não acho é que, como eles são muitos, se juntem para atrapalhar aquilo que é a verdade que o presidente da República tem. Porque em algum momento é essa coisa. Porque ele nos lixou, então vamos coligar. Não tem de haver coligação. Tem de haver seriedade. Cada um diz o que sabe. As Forças Armadas, em algum momento, têm excessos. Eu sou testemunha, porque na minha casa houve pilhagem. Quando as Forças Armadas chegaram, pilharam bens do meu pai. E tem graça que uma máquina de costura, que tinha numa das gavetas fotografias do meu pai, eu fui apanhar em casa de uma pessoa que eu respeitava muito. Cheguei lá, era estudante, e começou a mostrar, está a ver os troféus de guerra. Esta máquina que nós apanhamos na base da Arnam. Depois isto. Quando fiz isto, apanhei lá a fotografia da minha mãe. Eu já mostrei esta fotografia da minha mãe. Ela assustou-se. Queria tomar medida. Tentou nos entregar a máquina, mas a máquina já não tinha valor nenhum para nós, porque minha mãe tinha desaparecido já com a guerra. Sei lá. E ele nem usava aquilo, coitado. Aquilo é uma coisa que as pessoas levaram, foram dar ao comandante. Agora, há uma situação que não estou a perceber. É a data dos fatos. Desde quando é que as Forças Armadas recuperaram Palma? Para cá. Porque esta notícia é desta semana. É recente. Quer dizer, todo este tempo não tinham descoberto os dirigentes dos bancos que as casas fortes dos bancos foram cortadas de trás, do lado da parede. O senhor Tomás Solomão esteve em Palma e disse que pelo menos no banco dele não havia problemas. Mas consta lá que... Então, eu preciso conhecer quem é o dono desta notícia. Se é o próprio Banco Standard que está a dizer isso, e Tomás Solomão, por causa de compromissos políticos partidários, teve medo de desembochar a vergonha, preferiu que o dinheiro dos contribuintes e dos seus patrões e sócios fosse roubado. Não percebo. Não percebo. O BCI, pelo menos foi aquilo que nós vimos. Até eu vi imagens de tentativa de cortar a Casa Forte por a barbadeira da frente. Se disse que não havia problemas. Também fala-se de 50 milhões de dólares, né? 50 milhões de dólares dentro de bancos, em dólares, para uma vila tipo Palma. É pouco provável. Isto é muito estranho. É muito estranho. Agora, se falasse de 50 milhões de meticais... Meticais, sim. 50 milhões de dólares. Nesta sociedade onde se paga por cartão, por tecnologia de informação e comunicação, acho que alguma coisa não está. Agora, que os militares, quando apanham dinheiro, esse dinheiro não entrega, isso é muito normal. Aliás, quando a gente tem acidente, temos visto quantos telefones aparecem ali. A preocupação das próprias pessoas fazem socorro, tanto polícias, militares, é revistar os bolsos
e tudo que apanham carregam. Isso é normal. Não há orientação. Lamentavelmente isso acontece. O que é que nós lamentamos? É que nunca ouvimos uma punição exemplar a qualquer pessoa que tenha usurpado bens da população, que tenha faltado respeito, tenha faltado o seu direito. Ouvimos agora que aqueles polícias que participaram naquela coisa ali de torturar um cidadão no aeroporto foram suspensos. Mas eu penso que isso só não é suficiente. Não é suficiente suspender a eles. Eles precisam de passar uma medida que vão sentir na pele, na carne e no sangue. De forma que os outros, o cabelo possa arrepiar. Então, medidas exemplares. Duras e exemplares, sim. Eles devem sentir a dor que aquele jovem sentiu. É assim. Há um jornalista aqui que eu não quero citar o nome. Esse jornalista é muito perigoso. Inventa notícias. Vende notícias. Mas que fazem as pessoas correrem atrás delas, à procura de uma verdade que não existe. Lamentavelmente, esse jornalista é o grande informador dos embaixadores que andam aqui. Tudo o que ele vai dizer, os embaixadores acreditam. Mas nem tudo é verdade. Então, ele participa muito na vanguarda de lixamento de caráter de certas pessoas. Basta você não ir com a cara dele, ele inventa uma coisa e escreve. Mas tendo um jornal nacional a vincular essa informação sobre assuntos sensíveis dessa natureza, qual seria, digamos, o seu objetivo? O objetivo das pessoas é destacarem-se. Eu já tive história com um jornalista que morreu, que era jornalista do Salomão Manhã, que já que ele veio até a cadeia, não conseguiu provar o que disse a meu propósito. Depois os testemunhas disseram, não queremos falar de ti. Estávamos a falar do Antônio João Elias, natural de Chocó, só não de Machacado. Está a ver? Nós estaria aqui a dar campo àquilo que o Presidente da República tem dito, de que a informação de facto tem sido vinculada, que pode colocar em causa... É por causa disso que todos os ministérios têm porta-vozes, que é para permitir que a informação real saia de fontes oficiais. Se as fontes oficiais conseguirem ser as primeiras a tirar a informação, ninguém há de ir comer aquela informação mal confeccionada. Se você vê alguém a comer coisas podres, vai ao tambor de lixo, é porque não tem boa comida em casa. No dia que você pegar aquele senhor que está a comer lixo, dar-lhe boa comida, dar-lhe boa roupa, todos os dias passará a vida, a partir das 11, a vir ficar na tua casa à espera de boa comida. Nesta altura, então, dizer que era preciso que houvesse um pronunciamento em volta desta informação que tem vinculada. Já devia ter havido. Se, por exemplo, houve militares que foram presos a levarem dinheiro que não se sabe de onde é que vinha, esses militares deviam ter sido apresentados. Da mesma maneira que quando houve um militar que foi apanhado a carregar o uniforme militar de Nampula em direção à ilha de Moçambique e dizer que vinha o Estado-Maior-General no Maputo, foi exposto. Lamentavelmente já não se disse o que aconteceu. Quando foram apanhadas mochilas com armas que vinham no Machibombo, que saía do quartel regional de Moeda para a cidade de Pemba, os elementos da CENIC trouxeram a pessoa. E a pessoa disse que eu recebi esta mochila assim. Isto é muito importante. Porque a CENIC foi a primeira a tirar aquela informação. Não houve mais especulação sobre aquele assunto. Agora, qual é o papel do porta-voz do Estado-Maior? Qual é o papel do porta-voz do Ministério da Defesa? Qual é o papel do próprio Ministro da Defesa? Qual é o papel do Ministro do Interior? Já que o diretor-geral do CISI não pode falar porque ele fala só apenas para o Presidente da República. Ainda a propósito disso, na fronteira com Malau, em 1993, 94, eu estava no hotel Cardoso com outros colegas da RNAM, estávamos a ser preparados para sermos assessores, 93, para sermos assessores de governadores. Tínhamos vários encontros com o Presidente da Câmara, com alguns técnicos especializados em várias matérias de administração pública. Um colega de Tete, já falecido, contou-nos uma lenda de uma igreja chamada Wapusua, cada qual. E dizia ele que essa igreja as pessoas rezam nuas. Como assim? Diz que o pastor fica no meio, depois o pastor é que tem direito de olhar os sexos de cada pessoa, depois desliga a luz, depois este vem de um lado para o outro. Mas é onde isso? Diz que é na fronteira com Malau. Isso preocupou-me. A primeira oportunidade que eu tive que ir a Zobe
e tive que ir a Mutarara. São os cantos da fronteira com Malau, pelo menos na zona de Tete. Fui descobrir que não há energia. Na tal zona onde ele diz que há igreja, onde as pessoas rezam nuns, e o pastor desliga a luz para depois haver o cruzamento de homem e mulher. Nem energia existe. Então, é uma lenda que ele contou. Mas há pessoas até que podem andar a pegar isso, a pensar que isso é uma verdade. É por causa disso que os evangelistas devem ir à formação, às escolas bíblicas, para formar os pastores, para formar os padres. Quem não tem formação é o bispo. O bispo é um padre, por isso diz padre superior, o santo padre, assim sucessivamente. Agora, os outros cargos não têm formação. Mas pelo menos para ser padre, você tem que sentar, tem que estudar, tem que conhecer e saber o que é que você deve fazer. Sob o risco de você andar a inventar coisas. Eu já ouvi um outro pregador que não percebia o que é que estava a dizer. A dizer que o cemitério onde estávamos é o local onde o Cristo há de aparecer para vir ressuscitar aqueles. Eu perguntei, e aqueles que não estão neste cemitério, onde estão? Então, há uma coisa que precisa ser bem entendida para não confundirmos as lendas com as verdades. Mas que a imprensa é uma grande arma, é verdade. Que há jornalistas que usam mal este poder para difamar, caluniar, sujar, é uma grande verdade. E parte desses jornalistas aqui na República de Moçambique são conhecidos. Contra a mesma normalidade nesta mexida? Normalidade na mexida de uma pessoa que não fez o mandato, não encontro. Ainda que fosse transferência, exonerar para nomear. Aí eu pensei que até Cachela passaria para Cabo Delgado e a outra pessoa de entrar aqui na província, na cidade de Maputo. Tendo em conta que Cabo Delgado continua vazio, é Sheila ficou onde ficou. Isto não pode ser encorajado, porque a Sheila tinha um seu emprego. Porque foi solicitada para ficar secretária de Estado. Esse cargo que ocupava ficou ocupado. Agora sai dali para onde? Eu arranjei problemas com a doutora Helena Taipo, que é uma das pessoas que eu respeito. Não resisti, ataquei a minha amiga. Quando cheguei em Sofala, apanhei que em cada 6 meses a doutora Helena Taipo exonerava um secretário permanente. Em 1 ano e meio já tinha 3 secretários permanentes. Tinha 6 chefes de gabinete. As pessoas estão a trabalhar num determinado sítio. São solicitadas para vir ocupar o cargo. Tem que criar estabilidade do emprego. Porque para além de ela estar a representar este partido desorganizado chamado Frelimo, tem direito a emprego. E tem direito a ser respeitado. Agora, com que cara eu vou cruzar com a Sheila? E pior, como agora não se explica o que aconteceu. É uma incompetente. É uma sei que. Não se pode fazer. Pelo menos Samora Machel, apesar do seu nível baixo, nível acadêmico, conseguia dizer, o fulano sai por causa disto, isto. Portanto, é importante esclarecer. É muito importante. É muito importante. Não se pode considerar agora, que é um exercício de transferência ou mudanças. Não. O que não se deve... Agora, quem tem mandato, por exemplo, o Comite é presidente do município, chega-se lá e diz, trabalhou bem, mas pronto, nós queremos trazer outra dinâmica. Aí sim. Não se pode tentar criar dinâmica ao longo do percurso, enquanto, é por causa disso que se diz que é boa equipa, não substitua os jogadores. Senão aquele que nós achamos que vamos usar no próximo jogo não pode se desgastar demais, senão vai ficar lesionado. Então, estas exonerações vão criar especulação enquanto a presidência da República não saber explicar, enquanto as pessoas não fizerem os seus mandatos. Isto é pejorativo. É pejorativo. Eu, por exemplo, não estou em condições de ser solicitado para ser nomeado num governo do NUS. Ele dormiu, acordou mal disposto e está a me exonerar. Não posso aceitar isso. Então, isto aqui devia servir de atenção para os jovens que acham que as nomeações presidenciais têm valor. Eu prefiro concorrer a eleições, ganhar eleições para cumprir o meu mandato, ser julgado pelo povo, do que ser julgado, se calhar, não pela vontade própria do povo presidente, mas para satisfazer os fofoqueiros que andam em sua volta. Exato. Obrigado, Dr. Xanga. Aproveite já deixar algumas considerações, estamos sem tempo. Então, porque estamos a fechar com esta vexame desta jovem que foi enganada, deixou o ministério onde estava a trabalhar, estava a brigar, para dar o seu contributo, onde não há espaço para fazer nada,
Porque o grande problema da cidade de Maputo, não vais encontrar nenhum governador da cidade de Maputo que já teve bons resultados aqui. Porque aqui chefiam-se serviços. Quais serviços? O serviço provincial, do nível provincial das finanças, da educação, assim sucessivamente. Aquilo que o município não tem competências para gerir. Porque o município, por exemplo, não pode gerir as escolas secundárias. Devia gerir as escolas primárias, mas ainda não assumiu-las todas. A saúde primária pode estar com o município, mas já não pode estar com o nível de Hospital Geral e Zé Macamo, e Xamanculo. Até porque as pessoas disseram uma coisa muito interessante. O que está-se a especular, que o presidente precisa de esclarecer, é que a Sheila Santana não cometeu nenhum erro em ir ao Hospital Zé Macamo, dar enxoval, as pessoas estavam lá. Porque está-se a dizer que ela foi exonerada porque não coordenou com a primeira-dama. O secretário de Estado não precisa de coordenar nada com a primeira-dama é uma coisa, o secretário de Estado é uma coisa. Primeira-dama pode planificar o seu programa, vai fazer onde faz, e a secretária de Estado faz onde faz. O que se diz agora é que as coisas que ela foi oferecer lá, devia ter entregue a esposa do presidente para ser ela entregar. Exato. Desculpa, é para clarificar. Não fica bem, porque até isso pode ser vexame para a própria primeira-dama, que não tem nada a ver. Então, que se explica porque a Sheila Santana foi exonerada